Era só lá na outra. Bem, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre nossa aula 5, tá? Tá lá no site. Eu também postei aqui no Teams, tá legal? Então, quem precisar pegar, vai estar nesses dois locais. Eu também estou subindo algumas aulas que eu estou gravando, estou subindo lá no site, estou colocando lá. Então, depois deve estar aparecendo para vocês lá pelo site também. Quem tiver com alguma dificuldade de pegar no Teams, olhar no Class, não consegue achar, eu tô subindo tudo lá para o site para facilitar mais a vida de todos também. Tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho da arquitetura do roteador, né? Do sistema operacional e alguma configuração básica, tá, do roteador. Então, o roteador é responsável pelo tráfego entre as redes, né? Então, aqui eu tenho a rede 1 e a rede 2, tá certo? Então, para que eu possa passar e enviar os pacotes de um local para outro, eu tenho aqui o meu roteador, tá legal? Ele faz essa função. Então aqui eu tenho a imagem, né, dessas criancinhas aqui, eu tenho até uma aqui, ó. Ai. Ai, tem até um garotinho aqui, da Cisco, certo? Deixa eu tirar essa... Deixa eu tirar esse desfocar o fundo, que fica melhor. Então eu tenho até esse garoto aqui, ó. Tá legal? Onde tem os equipamentos aqui atrás. Então eu tenho a parte de console, tenho uma conexão de Ethernet, tá? Tenho a conexão de internet e tenho conexão serial nesse daqui. Pronto. Apareceu agora aí? Aqui, Emiliano, novamente, ó. Tá? Deve ser só a internet, né? Que deve estar meio lentinha aí. Mas dá certo. Então aqui se vocês pararem... Ixi, não tá conseguindo entrar não, Djavan, na aula? Mas tu tá dentro, porque tu tá entrando aqui, tu fechou a outra. Deixa eu ver aqui. O Djavan não tá na sala. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Espera aí, tá, pessoal? Ele também não tá nem aqui. Djavan? Quando eu tava com as duas salas abertas também, professor, eu tava bugando. Aí eu desativei a outra, ficou normal. Tem que desativar a outra mesmo. Deixa eu só ver aqui. Opa, perdão. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Se eu consigo ajudar ele aqui. Djavan Soeiro. E agora? Apareceu, Djavan? Agora ele veio para cá. Agora sim, viu? Agora deu certo. Show. Pronto, então eu tô tendo que jogar aqui para puxar forçando. Se tiver mais alguém assim, eu tenho que jogar o convite aqui, convidar direto aqui para ver se dá certo. A primeira vez que ficou desse jeito aí, sempre deu certo normal. Mas aí tu fecha aquela outra sala lá, deixa lá, joga pro saco a outra sala. Agora, saber qual foi essa loucura dele aí de colocar e colocar tudo junto, eu não sei, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui, pessoal. Deu certo. Tá? Vamos voltar aqui.
voltando aqui, nem lembrei que estava gravando, né, para falar a verdade, mas deixa para lá, saiu de menos, depois eu edito. Bem, então, na própria, né, dentro, né, quando você abre, né, você tem aí, você tem a CPU, tem a parte, é lógico, onde é que você vai colocar aí? Eu tenho a memória RAM, memória ROM, né, VRAM, flash, o disco rígido, tudo é uma memória de armazenamento, tá? Mas fica já no próprio equipamento. É uma placa-mãe normal, né, customizada para Cisco, tá certo? Mas tem a parte de entrada, saída, né, e processamento, do mesmo jeito que qualquer outra placa-mãe. Não tem diferença nenhuma. Só o modelo dela que é personalizado, tá? Bem, então, pronto. Então, aqui, né, eu tenho memória RAM, né, que ela é volátil, a ROM não volátil, a NVRAM não volátil e a flash não volátil. No caso da RAM, né, a RAM, ela, o que é que ela faz? Né? Armazena o iOS em execução, né, sistema operacional deles, arquivo de configuração, né, que está em execução, roteamento de IP e tabelas ARP e buffer de pacote. Tudo fica na memória RAM. Isso quer dizer, quando apaga, né, quando desliga, vai-se embora, apaga. Na ROM, né, na ROM você tem as instruções de inicialização, software de diagnóstico básico e o iOS limitado. Tá? Na NVRAM, você tem os arquivos de configuração e inicialização. E na Flash, você tem o iOS e outros arquivos de sistema que precise lá. Certo? Então, quando você... É lógico, esse aqui, esse meu, né, que eu estou mostrando aqui, que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu parar o compartilhamento e desfocar aqui de novo. Então, esse meu que eu mostrei aqui para vocês, tá certo? Ele não é, né, igual a essa imagem aqui, porque você tem vários modelos, né, igual essa imagem que eu passei para vocês aqui, que eu estou compartilhando. Pronto. Né, nós temos vários modelos de equipamentos da Cisco, tá certo? Esse aqui, no caso, é diferente desse outro que eu tenho aqui, que é um Cisco 800, da série 800, tá? Bem, mas aí você tem aqui, né, os slots de expansão, onde você vai colocar a placa flash, tá? Aqui onde você pode colocar, no caso, você pode entrar com placas de extensão, né? Porque assim, você tem o console, que é a parte que você acessa para configurar, tá? Tem outro tipo de console aqui via USB tipo B, né? Tem aqui uma porta auxiliar, que por algum outro motivo, mas eu tenho aqui a interface LAN, né? Duas aqui no caso, então você pode receber e transmitir, beleza? Pela ETH, né? Pela Ethernet. Mas assim, se você quiser, né? Aqui nesse caso, isso. Bem, então, o que é que acontece? Se eu não colocar nada, deixar aí, eu vou fazer um anel, né? Entrei e saí pelo outro. Ou então uma linha, né? Recebo o sinal e passo para frente. Né? Eu recebo o sinal e coloco para dentro da minha instituição. Eu estou na ponta. Se você for fazer parte de algum cinturão, né? Então, eles vão vir instalar aqui no seu equipamento outras plaquinhas para que possa dar continuidade no sinal. Então, você vai fazer parte do sinal da tua operadora, se for o caso, né? Depende do contrato lá que você tenha. Tá ok? Oh, pode passar, paizinho. Passou demais, passou. Pronto. Nesse outro caso aqui, né? Nesse outro caso aqui, você tem uma interface já
né, uma WAN aqui, mas se eu não me engano é serial aqui, porque tá ruim, tá embaçado aqui, mas tem cara de ser serial, que é tipo essa minha aqui, né, é tipo essa minha que tem bem aqui, ó. Deixa eu tirar o foco aqui de novo. Tá certo? Aqui, ó, tipo essa daqui. Tá? Então, é o que tá aparecendo aqui para mim. É lógico, né? Se eu tô, como ela é uma WAN, o que acontece? Eu vou estar recebendo, né? Eu tô recebendo o sinal de fora. Mas, poxa, como é que eu vou receber esse cabo, né? Como é que eu vou receber esses dados num conector desse serial, tá? Aí você vai precisar de um modem, né? Você vai precisar de um modem, como eu mostrei lá para alguns lá no laboratório, laboratório de redes, que tem um modem que você vai ter o cabo manga, que vai fazer a conversão do sinal via esse cabo para poder ligar aqui no roteador. Tá legal? Então, essa daí é uma situação. E aí você vai ter as portas, né? Você tem uma das portas aqui que você pode utilizar para dentro da tua rede, que é a tua LAN. Volta aqui de novo. Pronto. Anatomia do roteador, papá, né? Os roteadores podem se conectar a várias redes, né? É lógico. Se eu estou ligado tô só recebendo e mandando é a função básica, então ele está na ponta, eu recebo e distribuo para dentro da minha empresa. No outro caso aqui, se eu tiver na própria internet, né, aqui dentro lá da operadora, você pode ter ele conectado em vários outros, né, ou recebendo sinal de um canto e mandando para outro, tá? Sem nenhum problema. Então tá aqui o desenhozinho, né? Tem aqui a central, a filial, né, se conectando à operadora e a operadora faz a distribuição aqui do sinal da melhor forma possível, tá? Interface LAN, né? Os roteadores usam portas e placas de interface de rede de interconexão com outras redes, tá? Interface serial, tá aqui. E aqui eu venho a situação do sistema operacional, né? Eu tenho hardware, eu tenho kernel, né? Eu tenho shell. Então, o kernel é o núcleo do meu sistema, né? Aí eu tenho o shell, que é a parte de comando, de linha de comando para poder trabalhar, não é isso? E aí vem a parte do próprio sistema operacional. Então, eu tenho o GUI e o CLI, né? Que é a parte de comando. Então, o shell é a interface dos usuários que permite aos usuários solicitar tarefas específicas do computador. Essas solicitações podem ser feitas por meio de interface CLI ou GUI, né? Que é a interface gráfica, tá? Mas veja bem, nem aqui nem todos os SOs ou todos os equipamentos têm ambiente gráfico, tá, pessoal? Da Cisco. Tem uns que não vai ter, não. Kernel faz a comunicação entre hardware e software de um computador e controla como os recursos de hardware são usados para atender os requisitos de software, tá? E o hardware é a parte física. Pronto. Sistemas operacionais comuns, né? No caso do computador, você tem o sistema operacional e iOS, né? Que executam as funções técnicas que você permite, né? Utiliza mouse, saída de virtualização, visualização, inserção de texto. O switch ou roteador iOS oferece opções para configuração de interface e habilitação das funções de roteamento, roteamento e switch. Alexandre, a chamada só ao final, tá? A chamada só lá para as 8 horas que eu faço a chamada. Sempre faço no final da aula. É possível atualizar a versão ou conjunto de recurso de iOS. Então aqui eu tenho uma flash, tá? Uma flashzinha, que ela serve como HD. Então ela é bem pequenininha, eu tinha até aqui, mas não tenho mais.
mas ela é quadradinha, ela é como se fosse... É como se fosse desse tamanho aqui, ó. Né? Ó, comparando com... Deixa eu dizer... Vou tirar aqui o foco de novo. Comparando com os dedos, ó, o tamanho, né? Como se fosse desse tamanho aqui, tá, pessoal? É praticamente desse tamanho, uma flashzinha. E aí você tem as... Né? E aí você tem as capacidades, né? No caso, essa é de 64 MB, tá? Pode ser alterado ou substituível. No caso aqui, ela entra como se fosse um HD, né? Ela entra como se fosse HD, tá legal? Então, você vai tá armazenando as coisas nela. Fica no roteador, fica lá dentro, tá? Você pode colocar ela lá. Abre e coloca, pode trocar de boa. Tá? A quantidade de memória flash e de memória RAM, né, determina o SO, o que pode ser usado. Tá legal? Pronto. As principais funções executadas ou habilitadas pelos roteadores e suítes da Cisco incluem, né, a parte de segurança, roteamento, qualidade, endereçamento, gerenciamento de recurso, e interfaces. Tá certo? Então... tá travando, turma? O sol do Emiliano. Só me diga aí só dá uma... se tá travando sim ou não. O do Lucas tá travando também? Tá normal. O meu tá com delay normal também. Dá uns delayzinhos, né? Pronto. Então deve ser só alguma coisa na internet de alguém. Ó, ontem à noite eu não consegui dar aula. Ontem à noite foi um caos aqui, viu? Vou dizer para vocês que caiu, a internet caiu, voltou, eu caiu de novo, voltou. Eu digo, rapaz, tá complicado, viu? Foi bem turbulento a aula ontem à noite, mas eu consegui passar pelo menos o básico que eu precisava, mas deu certo. Vamos lá. Todo mundo usando, né, meu amigo? E aí, geralmente, quando você chega em casa nesse horário de 6 horas, né, 6h30, 7 horas, que você vai usar a internet, todo mundo chega em casa nesse horário e tá usando, né? Mas nesse caso agora, dá totalmente atípico, né? Assim, todo mundo tá toda hora conectado. E aqui é que eu acho legal, pessoal, ó. Essa parte aqui, ela diz bem direitinho o nível de hierarquia que você precisa saber, né? Ah, massa, Emiliano. Então ficou legal, porque essa parte agora essa é super importante, tá? Vocês precisam entender como é que funciona a estrutura do roteador, tá, pessoal? Então, assim, quando você vai trabalhar com o sistema operacional, eu tenho a situação de hierarquia. Eu não consigo mexer em tudo na mesma camada, tá? A hierarquia, nesse caso aqui, são camadas, tá certo? Então, eu não tenho acesso a todos os comandos assim que eu entro. Então, vamos lá, eu entro com usuário e senha, beleza, o que é que eu posso executar? Aí ele já tem aqui, na primeira camada, ó, o que é que eu posso executar? Um ping, um show, um enable para estar habilitando, um etc, pronto, acabou-se. E aí você entra no modo privilegiado, né? Quando você entra no modo privilegiado, aí sim você consegue executar outros comandos, né? E até comandos para que eu possa subir de nível, tá? Subir de camada, tá legal? Então, ó, se vocês pararem para ver aqui, bem aqui na parte verde, ó, essa última camada, a camada que eu posso dizer assim, ela é a mais externa, para ficar mais simples para vocês. Então, ó, ela é a mais externa, tá certo? Ó, tô pegando na camada mais externa do meu roteador. Então, quando eu tiver nessa verde, que é a mais externa, eu tô mexendo lá na ponta, na saída dele. E quanto mais
para dentro eu tiver, né, dessa hierarquia aqui, quanto mais para dentro aqui eu tiver, tá, eu não tenho acesso à minha ponta, então eu não tenho como configurar. Então eu tenho que entrar aqui na parte de privilegiado, tenho esses comandos, né? Se eu quiser configurar, eu entro no configure, que aí ele vai entrar na parte global, onde essa parte global eu vou ter acesso às situações, né? Você vai querer mexer com a parte de senha, você quer entrar aqui no encapsulamento, que você precisa encapsular para poder deixar funcionando, tá? Ou você quer mexer em alguma, né? Em alguma placa que está espetada no seu equipamento, tá legal? Então, assim, eu quero mexer com a Ethernet, eu quero mexer na conexão da serial, eu quero mexer na minha Ethernet 1, na minha Ethernet 2, tá legal? Então, no ADSL, se eu tiver, então eu quero entrar para mexer nas placas. Então, você vai lá na parte de interface e mexe na que você está precisando, tá? Eu quero mexer no encapsulamento. O encapsulamento vai determinar... Deixa eu ver se é na próxima. Não é na próxima. Pronto. Lembra que a aula passada, quando eu estava falando, eu falei aqui no MTU, tá? Que eu tô aqui numa conexão, quando eu tô no roteador que ele passa para outro, a velocidade de conexão, ó, tá aqui, ó, tá? Pode mudar, tá certo? E ele muda geralmente porque ele mudou o protocolo. Esse protocolo de comunicação que eu tenho, tá, turma? Na verdade, é o encapsulamento, tá? Encapsulou para trabalhar com que protocolo? É justamente isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando, ó. É um RIP, é um SPF, né? É um IGPE, é um IGRP, tá? Então, eu vou ter que dizer qual é o encapsulamento, tá? Beleza até aí? Tranquilo? Então, lembre-se bem dessas camadas, tá? Quando a gente está explicando, quando a gente está praticando, que a gente vai mexendo nessa parte, a gente nota muito que o pessoal erra porque tá na camada errada, tá? E é normal, né, pessoal? Porque, assim, não é um serviço que você tá... Não é um negócio que você tá toda hora trabalhando. Então, vamos dizer, a gente tá toda hora mexendo no computador. Isso é fato. Mas você não tá toda hora mexendo no roteador. O roteador, no máximo que você vai fazer queimou, eu troco e vou lá e faço o restore lá do meu arquivo de configuração. Pronto, né? Então, assim, quando você entra na empresa, já está tudo montado. Você não vai montar nada do zero. Difícil você pegar uma rede para você estar montando do zero. Tá? Então, você só vai manter. E como você vai só manter, você não vai mexer com tanta coisa. Tá? Geralmente, a turma já coloca aí já faz o seu backup de boa e facilita a vida de todo mundo. Pelo menos, quando eu trabalhei no bancário, era assim, né? Eu não posso falar pelas operadoras ou por outras empresas, mas na automação bancária, tá? Automação bancária, né? Roteador, a gente mexia nos bancos, na parte da DataPrev, a gente mexia também lá na DataPrev, tá? Então, quando a gente chegava a mexer nesses equipamentos, não tinha, assim, não era um bicho de 7 cabeças. Você chega, coloca o equipamento, é como se eu trocasse um HD de uma máquina, né? Eu vou lá, tiro um HD, coloco outro e alguma configuraçãozinha que eu precise fazer. Acabou-se. No caso aqui, eu acessava o console, né? Entrava via console e subia o comando para fazer o restore das configurações do equipamento. Acabou-se. Professor, precisava ficar mexendo, configurando, mexer com rota, não sei o quê. Não, isso aí já está tudo determinado. A gente não tem que estar mexendo, né? Então já estava determinado lá, tá certo? Agora, se fosse uma criação de uma nova rede, não. Aí você ia ter que se preocupar. Só que quando você entra na criação de uma nova rede,
você não vai lá ficar fuçando na máquina. Primeira coisa que você faz é sentar, né? Desenhar o que você quer. Então, você vai desenhar o que você quer no papel e vai para um simulador e vai trabalhar no simulador primeiro. Depois que você deixa isso aí tudo organizado, testado, funcional, você viu que funcionou, aí o que é que você vai fazer? Vai para a parte prática. Aí começa a colocar e ver se está funcionando. Começa com 1, passa para 2 e aí vai aumentando gradativamente para não se perder. Tá certo? Cadê? Assim. Pronto. Já pode passar. Pronto. Né? Então, aqui no caso, ele está colocando duas situações, né? Está falando sobre o switch e sobre o router, né? Então, a parte primária, né? Navegação do iOS, logo na parte primária. O modo exec usuário permite somente uma quantidade limitada de comandos básicos de monitoramento e é geralmente mencionado como um modo somente de exibição, tá? Então, está muito limitado esse acesso, né? Então, quando, né, o que é que eu vou notar, né? Qual é a diferença do usuário para o privilegiado? É só o sinal, tá vendo? Ó? É só o sinal, tá? O sinal de maior e o joguinho da velha, né? Como é que chama esse joguinho da velha? Eu sempre chamo de jogo da velha, mas tem outro nome, né? Então, o que é que acontece? Você tem aqui, no modo cerquilha, isso. No modo privilegiado, por padrão, permite todos os comandos de monitoramento, bem como a execução de comandos de configuração e de gerenciamento. Então, hashtag é mais novo, né? Cerquilha. Cerquilha também, eu vou dizer, Emiliano, que cerquilha é na época da vovó, né? Assim, é quase o jogo da velha, né? Você falar cerquilha e jogo da velha, eu acho que dá no mesmo aqui, viu? E aí você entra o hashtag tá mais bonito, o hashtag ficou mais moderno, né? Ajuda, pô, né? Para ficar mais, evoluir uma coisinha. Isso, exatamente. E aí vai entrando, tá? E aí sucessivamente. Né? Se você seguir aqui, tá, galera? Né? Se você colocar aqui, ele vai estar mostrando aqui o que é que você precisa estar. Ele está apontando mais ou menos no comando. Mas eu tenho um manualzinho, vou até ver se está lá no site para vocês, mas são os comandos. Eu estou aqui, Lucas. Bem, eu tenho só os comandos básicos, né? O Lucas, o Damasceno, ele tá aí, tá com áudio, porque fazia tempo que eu não via o Damasceno aparecer, viu? A última vez que eu vi o Damasceno, eu acho que foi em sala de aula. Faz tempo que eu não vejo ele aparecer nas aulas, hein? Mas o importante é que tá todo mundo voltando, graças a Deus. Ah, pessoal, falar em voltar, deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Daqui a pouco eu vou começar a chamada com vocês, tá certo? E aí, eu queria que todo mundo entendesse, assim, foi solicitado fazer a chamada de forma normal, tá legal? Então, para que ninguém fique prejudicado, essa semana ainda, né, lembrando que quinta e sexta-feira é feriado, né, Semana Santa, então, o que é que acontece? Eu vou abonar ainda essa semana, né? Eu estou fazendo a chamada para saber o quantitativo e vou estar abonando. A partir da próxima semana, realmente eu vou dar falta para quem não tiver presente online, né? E aí depois a gente vai tratar essa situação do aluno que não, o porquê que ele não entrou na sala de aula, tá certo? Então, por favor, lembrando, né, nós temos alguns colegas que geralmente chegavam atrasados na sala presencial, né, mas continuam chegando atrasados na sala online, eu não entendo, né, isso acho que é o trânsito, né, não, Thaís? Mas tá está quieta ali hoje, né,
Bem, mas vai dar certo. Tudo no final resolve. Professor, Bem, então quinta-feira. Quinta-feira não tem aula. Não tem aula. Normalmente, pelo tempo que eu tenho de experiência acadêmica, não tem, tá, pessoal? Porque é ponto facultativo, tá certo? Geralmente é ponto facultativo. Agora, pode ser que nessa situação atípica, eles decidam. Se decidir, eu aviso. Mas, assim, até o primeiro momento, né, se eu não falar nada, é porque realmente é feriado na quinta-feira, tá? Beleza. Eu vou realmente só confirmar, mas toda a vida, desde quando eu era menino novo, né? Menino novo, que eu farreava muito, agora eu não farreo mais, né? Eu sei que a galera era feriado, né? Pois é, né? Se for feriado, não vai ter aula, tá certo? Provavelmente, né? Eu tenho que ver aí se na quinta vai ser ponto facultativo realmente nas instituições. Porque se for ponto facultativo e não tiver aula, pessoal, é como se fosse hora extra, né? Que aí o pessoal tem que pagar. Na sexta é certeza, né? Agora a quinta, o acadêmico geralmente é feriado. Só vou confirmar e aí novamente, se não for feriado, se for ter aula, eu aviso. Tá legal? Se não for ter aula, aí a professor não falou nada no grupo do WhatsApp, é porque não vai ter aula. Mas se for, eu aviso. Ei, pessoal, vai ter aula, né? Vamos entrar. Tá legal? Vocês vão receber meu linkzinho lá. Com certeza. Se tiver aula. Olha aí, bastou cutucar, ela já tá falando, ó. Mas ela quer saber se vai ter aula, ó. Tá vendo? Ó? Ela tá lá dizendo, ó. Vamos aqui para frente. Ah, pode passar. Tudo bem. Então, você está aqui, né? Aí, vamos dizer aqui, eu estou no modo de configuração global e de submódulos, né? Mas, olha, ontem eu conversei com eles bem direitinho lá embaixo. Eu disse assim, Arthur, o papai tá gravando, não faça zoada, é mesmo que nada. Tá lá, ele espera eu subir para começar a gritar. Ele passa a tarde sem gritar, mas aí quando eu venho ele começa a gritar lá embaixo. O exame detalhado do roteador e depuração de teste, manipulação de arquivos e acesso remoto. Tudo eu vou estar aqui no privilegiado, tá certo? Quando eu entro no modo global, são comandos de configuração global, tá? Ele entra aparecendo um config aqui na frente, ó, para que você entenda que eu estou no modo global, tá legal? Na parte de configuração. Modo de configuração aparece o config, modo privilegiado aparece o hashtag, só o hashtag e o equipamento que você tá. Esse equipamento aqui, ele pode ser mudado, tá? Esse nome aqui, tá, pessoal? Então, assim, é um router porque eu tô no router. É um switch porque eu tô dentro do switch. Mas a hashtag, ela sempre vai ser do modo privilegiado. O sinal de maior vai ser do modo usuário, tá? Quando você entra aqui no modo de configuração, ele aparece o config, né? E quando você entra em algum outro modo, dentro do modo de configuração, no caso específico, então você for mexer no interface, ele vai aparecer aqui, mostrando aonde você tá certo? Ó, tá? Então, ele vai mostrando isso daqui para vocês. Tá aqui os passos, né? Ó, né? O show, aí depois ele vai aqui, interface, TH, né? Então, ele vai entrar na interface, e aí depois você vai dar o comando, né? De IP aqui para dizer como é que vai ser, como é que vai estar sendo configurado o IP dessa ETH00. Tá legal? Então você vem para cá, né, na situação do switch, prompt de modo de execução do usuário, aí você dá um enable, olha aí. Aí quando você dá o enable, ele vai perguntar qual é o password, né? Então você vai ter um password lá. Se não tiver cadastrado, dá um enter que ele vai passar. Mas depois tem o procedimento de trocar a senha, né, do enable para o modo privilegiado, tá, pessoal? Tem que ser feita essa troca aí, caso não tenha. Tá legal? E se você quiser sair, você bota disable, né? Entra enable, sai disable. E exit, professor? Exit é do DOS, né? Exit é do DOS.
Tá legal, né? Então, você continua aqui na navegação, ele está mostrando aqui, né? Que você vai estar mexendo no terminal, então ele está entrando com alguma configuração, tá? Então, passo a passo, como é que ele está fazendo? Ele está entrando e depois ele está pedindo para sair total. Então, a estrutura básica, sintaxe de comando, né? Você tem o prompt, onde ele está mostrando aqui o prompt para vocês, né? Ó. Você dá o comando, tá? Um espaço, tem que ter um espaçozinho aqui, né? Ó. Pronto. Bem aqui tem outro espaço, tá, pessoal? E você entra aqui com a chave, né? Com o argumento, que é que você quer fazer, né? Ok? Bem, Clear Clock, né? O CL aí, que diz opções de comando. Exibir uma lista de comandos ou palavras-chave que comecem com os caracteres CL. Então, eu vou querer mexer e tal, não sei o que. Quero saber tudo que começa com CL. Então, CL, interrogação, ele vai passar isso aí para vocês, né? Então, explicando o comando, né? Exibe quais argumentos ou variáveis o comando pode ser, né? Vai mostrar a sintaxe do comando. Então, você coloca o comando e faz a pergunta. Muito similar, né? Muito similar com o DOS, nesse caso aí, tá? A explicação do comando com mais de uma opção de argumento ou variável. Então, ele mostra embaixo com mais de um argumento como é que funcionaria, tá? Então, ajuda da verificação de sintaxe de comando. Tá? O OS retorna a mensagem que ajuda indicando as palavras-chave ou argumento necessário que foram deixados fora do comando. Tá? Então, ele vai dar um erro. Tá errado? Faltou alguma coisa? Ele vai dar aqui. Tá? Incompleto. Tá lá, dando errado. Sei o quê? Né? Então, ele está dizendo, o iOS retorna a mensagem que ajuda a indicar que não há caracteres suficientes inseridos para que interprete o comando de reconhecimento de comando. Cara, é aquele negócio, né? Tu vai ter que adivinhar, nesse caso aí, a mesma coisa do DOS, né? Tem coisa que ele te retorna que você acha que é aquilo, mas será? Ele não vai te dizer o que é que você errou. Eu não tô, né? Ele diz que tá errado. Aí você tem que ir atrás, e é melhor, aí você volta aqui e faz a pesquisa e verifica a sintaxe e como é que o comando funciona para poder trabalhar, tá? Aviso, Edson, aviso lá no grupo sim, tá? E aqui tá de novo, né? Já passei, já mostrei por isso aqui. E a estrutura de comando, né? Tecla de atalho, né? Eu quero que complete um comando, eu dou um tab, ele vai completar. Então, eu basta colocar as 3 primeiras, dou um tab, ele já completa. Isso é bom, né? Isso é bom porque tem nome que é gigantesco, você acaba esquecendo e dá um tabzinho, ele está sempre completando ali para você. Né? Ctrl R, reexibe a linha, Ctrl A, move o cursor para o início da linha, Ctrl Z, sai do modo de configuração e retorna ao exec, né? Ctrl Z é para voltar mesmo, né? Seta para baixo permite que o usuário role o histórico para frente para ver os comandos, e para baixo ou para cima ele vai estar rolando os comandos, né? Ctrl Shift 6, Shift, é porque é parecido, né? Ctrl Shift 6 permite que o usuário interrompa o processo do iOS, tal como o ping ou trace router, né? E Ctrl C vai abortar o comando. Normal, isso aí é usado desde a época que eu era bebezinho, que começou aí a história da computação. O Ctrl C é para cancelar, tá certo? E em N programas, principalmente os comandos de console, de shell, tá? Trabalhando no shell. Bem, e aqui eu vou dando uma paradinha, né? Que a gente vai estar falando mais sobre isso daqui na próxima aula. Tá legal? Então, onde foi que eu parei aqui com vocês? Acho que já estou na aula, na slide 20. Deixa eu parar aqui a gravação, peraí.